galera, uma boa tarde para você. Está começando o Ao Vivaço, o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta segunda-feira até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter, maratonista, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte, começando mais uma semana, a última deste mês de abril. Quase que não vai, hein? E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, papai do Lorenzo, o mascotinho do Hora do Esporte, Luizão. Aquele soquinho maroto. Aê, Luizão! O Luizão sempre levando a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora do Esporte, tá certo? E olha só, a gente começa falando da Águia do Vale, que fez a sua estreia no Campeonato Brasileiro da Série D. O São José até criou oportunidades, contou também aí com a falta de sorte e ficou no 0-0, frustrando torcedores no estádio Martins Pereira. Quem vai contar a história do jogo para você é o repórter Paulo Ricardo. As imagens são do multi-homem Rafa Santos. Solta, Matheus. Após quase 24 anos, o estádio Martins Pereira voltou a receber a torcida para um confronto de campeonato brasileiro. O primeiro da história do clube em uma Série D. E a expectativa estava alta. Confiante para ser pelo menos uns 2-0 para nós hoje. Expectativa grande aí, esperamos que o São José saia vitorioso. Estou animada para o começo da Série D, muita expectativa para o jogo de hoje, espero que a gente ganhe. E o adversário da estreia, o desconhecido Costa Rica do Mato Grosso do Sul. E para esse primeiro compromisso nacional, um São José bastante modificado. Foram 6 estreias em relação ao time que terminou a Série A2. E quando a bola rolou, o cenário poderia ficar perfeito. Com 30 segundos de jogo, os estreantes Matheus Miller cruzou por baixo e Luiz Thiago furou na pequena área. O São José veio para cima e João Gabriel colocou com GPS na cabeça de Zé Leandro. Cara a cara, mas Rodolfo fez esse milagre aí, a queima-roupa, para garantir o 0-0 no primeiro tempo, que ficou nisso. Na segunda etapa, assim como no início do jogo, logo a 4 minutos, novamente em jogada pela esquerda, Nicolas perdeu gol incrível. 1 minuto depois, Zé Leandro acertou o travessão. A sorte parecia até inimiga da Águia. O São José tentava propor o jogo, mas errava os passes. Aos 16 minutos, Ricardo Costa promoveu outra estreia no time, o atacante Rony no lugar de Léo Santos, o que desagradou o torcedor nas arquibancadas do Martins Pereira. A torcida às vezes não entende uma substituição. Eu tinha conversado com o Léo, ele pediu para jogar 60 minutos, então foi uma opção talvez que eu teria, mas ele já tinha sentido, né, um pouquinho o cansaço. Em menos de 4 minutos depois, o jogador que veio da Portuguesa armou o contra-ataque e apareceu para finalizar a jogada. O time sul-matogrossense teve apenas essa chance com a dupla de Felipes. Felipe Salles bateu cruzado e o centroavante Felipe chegou atrasado, e foi só. O jogo esfriou, o São José passou a errar muitos passes. E o Costa Rica já fazendo cera. Afinal, levar um pontinho para casa não era de todo ruim. A sorte realmente não estava do lado do São José. Aos 35 minutos, Nicolas bateu falta. A bola desviou na barreira e caprichosamente parou na trave. E quando o jogo caminhava para o 0-0 aos 51 minutos, Heitor Roca cruzou na medida para Sávio Santos. Livre, e ele fez isso aí. O gol foi tão perdido que o goleiro Rodolfo consolou o atacante da Águia. E na estreia do São José no Campeonato Brasileiro, o 0 não saiu do placar. Outro campeonato, mas o mesmo resultado. O São José continua sem vencer. O time cria oportunidades, desperdiça chances, mas termina zerado no placar. Inicia a Série D empatando dentro de casa. Nós tivemos muita posse de bola, a gente propôs, a gente pôs um time, uma capacidade técnica muito boa no jogo,
ficou nítido isso, né? Com o Franco, com o João, com o Nicolas, o próprio Léo, Luiz Thiago, acho que nossa parte ofensiva funcionou, só aquela parte final, né, de finalização, que a gente errou, poderia ter saído com a vitória. O lado positivo da estreia, a zaga, com o estreante Zé Leandro e a volta ao time do capitão Caio César. Se a gente quer almejar alguma coisa na competição, primeiro a gente tem que começar de lá de trás, ter uma consistência, é isso que a gente tem feito. E acho que, além do que a gente criou hoje, nossa equipe daqui a pouco vai estar voando, né? Às vezes é melhor você começar devagar e engrenar lá na frente do que acontecer igual aconteceu, já trazendo um pouquinho da 2, do que aconteceu na 2, né? Brunão, parece que a sorte não estava do lado do São José, que até criou aí na matéria trazida pelo Paulo, teve várias oportunidades. Também, que coisa, hein? Que gol perdido perdeu, que gol perdido é uma redundância, né? Que gol perdido perdeu, né? Que gol perdido o Sávio Santos fez ali no finalzinho do jogo, hein? A gente sempre falava aqui, né, sobre a questão da estreia. A estreia é sempre difícil em qualquer campeonato. O time, os jogadores sentem mais a estreia. Para o São José, apesar de vários jogadores do São José ter uma base já da Série A2 para esse Campeonato Brasileiro da Série D, muitos jogadores também vieram nessa janela de transferência, né, desde o fim da Série A2 até o início da Série D. Então, até pegar um pouquinho de azeitar esse time, pegar um pouquinho de entrosamento, isso, obrigado. Esse time vai demandar alguns jogos ainda, e esse jogo, por ser o primeiro jogo depois de 24 anos, tem essa pressão também, né, de voltar ao cenário nacional, então tudo isso engloba também uma estreia. Lógico, o torcedor queria ver uma vitória por 2-3-0, não foi, infelizmente, para o torcedor do São José a vitória, mas tem alguns pontos a ser tirados positivamente, né, como a zaga, né, como o Paulo falou na matéria, o menino que chegou, que todo mundo tinha um certo pé atrás, mas parece que foi bem, até foi bem no ataque também, quase fez um gol de cabeça. Então, com o tempo, esse time do São José tende a pegar um entrosamento maior, e aí vai, enfim, jogando no campeonato. E eu acho que o Sávio Santos, sobre o gol, eu não achei que foi tão perdido assim. Quando me falaram, eu não vi o jogo, mas quando me falaram, parece que ele tinha perdido um gol sem goleiro debaixo da trave. A bola veio quicando e ele tentou, mas aconteceu. Não, mas a bola veio quicando. A bola não veio lisa pra ele, só pra ele encostar o pé. Não, a bola veio quicando. Mãozinha com chupeta, pô. O cara tá lá pra fazer não, mas do jeito ele abole o gol, pô, a bola na frente dele. Mas do jeito que falaram, parece que todo mundo tinha driblado, falaram assim, ó, só empurrar. Mas não foi assim, a bola veio quicando, ele veio na velocidade, não foi tão fácil assim. Tá bom. Pra mim, quem tá lá dentro sabe que não é tão fácil assim, ué. Ele, a bola e o goleiro. O goleiro até fez um afago nele, falou, obrigado, garantiu o bicho pra nós. Vamos voltar pro Mato Grosso do Sul com o bicho pelo empate. Obrigado, Sávio Santos. Pra mim, ali é um gol perdido que não pode perder. O gol que o Nicolas perdeu também, eu acho que o gol do Nicolas é muito mais difícil do que o do Sávio Santos, mas também é um gol perdido. Tanto é que o Nicolas se lamentou lá atrás na rede, abraçado na rede lá e tudo mais. Não pode perder e contou com um azar também, né? Bola na trave do próprio Nicolas. Quando a fase era boa, aquela bola do Nicolas, ele teria feito gol, a bola na trave teria desviado e entrado, a bola do Zé Leandro, que foi no travessão também, teria entrado, mas a fase não tá legal. O São José vem de 9 jogos sem vitória, eu acho que tem que dar um desconto por ser a estreia, tem que dar um desconto pela falta de entrosamento, tem que pese o São José já vir treinando há um bom tempo, a maioria dos jogadores já estavam aí, agora o próximo jogo acho que vai ser definitivo, inclusive para o Ricardo Costa. Eu acho que se não vier a vitória contra o time do Pouso Alegre sábado que vem lá no Manduzão, eu acho que fica muito difícil para o Ricardo Costa permanecer na equipe do São José. Repetindo, isso aqui é uma opinião técnica com base naquilo que a gente está vendo no jogo, nada pessoal com relação ao treinador do São José, ao qual a gente tem bastante carinho e respeito por ele, por aquilo que ele já fez pelo São José. Mas futebol é resultado, não adianta você macetar o time adversário e não botar a bola para frente, em que pese também o São José aí faltou sorte
para colocar a bola lá dentro. Sabe, se aquela bola com 30 segundos entra, provavelmente o jogo seria diferente. Mas futebol não é feito de si, ele é feito de fato, e o São José acabou bobeando aí, perdendo 2 pontos, porque mandou no jogo, mandou entre aspas, né? Mas teve o melhor volume do jogo e poderia ter saído com resultado melhor do estádio Martins Pereira. Agora tem que correr atrás do próximo resultado, que será fora de casa contra o Pouso Alegre. Vamos dar uma olhadinha aqui na rodada, como é que foi, Matheus, só pra gente fechar esse bloco. Patrocinense, você olha aqui o resultado, 2-0 Água Santa, não foi tão fácil assim não, foi no finalzinho que o Água Santa conseguiu os seus 2 gols para vencer fora de casa a Patrocinense lá em Patrocínio. A Inter de Limeira venceu aos 46 do segundo tempo também. Jogo difícil lá, jogo de estreia, é complicado. Inter de Limeira, que é uma das equipes favoritas dentro do grupo, tá aí sofrendo, também sofreu para poder vencer, mas venceu o seu primeiro jogo. 0-0 São José e Costa Rica. E este jogo aqui, Maringá e Santo André, ele estava previamente marcado para ontem, domingo, mas um evento lá no Willie Davis em Maringá jogou este jogo para hoje, segunda-feira, portanto, 19h30, hoje o complemento da rodada, da primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série D, Grupo A7, tá certo? Muito bem, a gente vai para o primeiro intervalo do dia, aquele 1 minutinho e meio, a gente está de volta, já não sai daí. Muito bem, estamos de volta com o Hora do Esporte e a lutadora de wrestling, Laís Nunes, que representa São José dos Campos já há 8 anos, está se preparando para tentar garantir aí uma vaga em Paris 2024. Ela está neste momento na Alemanha, em ritmo forte de treinamentos, e nos dias 10 e 11 deste mês entra no tablado em busca de uma das 3 vagas em sua categoria para quem sabe ir para Paris. Antes da viagem da preparação aí na Europa, o Brunão conversou com ela para saber mais detalhes aí de como está essa preparação dela, visando aí Paris 2024. As imagens são de Luciano Coco, nosso sambista Coquinha. Solta, Matheus. Muito bem, Vieira Júnior, estamos aqui no tatame, no habitat natural da Laís Nunes, que é a atual campeã pan-americana de wrestling, e agora vai para o pré-olímpico de Istambul em maio tentar a vaga nas Olimpíadas, para mais uma Olimpíada, né, Laís? Como é que você está se preparando, enfim, para esse pré-olímpico que acontece no dia 10 e 11 de maio? Bom, a preparação, inclusive, começou desde que acabou Tóquio, né? Então, desde que acabou Tóquio, já comecei essa preparação aí para buscar essa vaga olímpica para Paris. E a preparação está bem dura, estou bem confiante. E aquilo, tudo que está no meu controle, que é trabalhar, que é entregar, que é fazer o meu melhor, eu tenho feito. E agora vamos lá, atrás dessa vaga olímpica aí, se Deus quiser. Minha terceira edição olímpica aí competindo, né? E nesse um mês aí, né, praticamente um mês de treinamentos, né, como é que vai funcionar para você a sua rotina de treinamentos, já pensando nesse pré-olímpico? Bom, está previsto aí para a gente fazer a nossa preparação fora, na Europa. Então seriam 2 semanas de treinamento intenso na Alemanha. E aí seriam mais 10 dias treinando na Turquia e já competir lá por essa vaga olímpica. Então, acredito que vai ser uma etapa aí bem dura, bastante pesada aí, já visando essa preparação ser a melhor possível, principalmente mais perto aí da competição. Vão ser 3 vagas, né? Os 3 primeiros colocados garantem a vaga para Paris, né? Como é que você está, enfim, já pensando, estudando adversário, quais são as principais adversárias para esse pré-olímpico? Bom, na verdade, como é um pré-olímpico que vai englobar basicamente todos as demais que ficaram fora dos seus respectivos continentes, né? A gente pressupõe que vai ser uma competição bastante forte, mas eu acredito também nas minhas possibilidades. Apesar de estudar bastante adversário, eu estudo mais os meus pontos fortes e mais o meu trabalho, naquilo que eu vou fazer, né? Encaro isso como suficiente para poder fazer o meu melhor e performar da forma que eu acredito que é o melhor também. Como é que está a questão da confiança? A gente estava conversando antes, né? Confiante para encarar mais esse pré-olímpico? Confiante. É aquilo, é a última possibilidade, mas que bom que existe mais uma possibilidade, né? Então, quando a gente trabalha muito duro também, quando a gente se sacrifica e entrega o nosso melhor, nós temos que acreditar naquilo que entregamos, né? E eu não sou diferente, eu acredito muito naquilo que eu faço todo dia, no meu trabalho, e vou com tudo aí para buscar essa vaga pra gente. Obrigado, Laís, pela entrevista. Então, é isso. A gente vai torcer pela Laís aí, 10 e 11 de maio, o pré-olímpico em Istambul. Quem sabe ela conquiste uma dessas 3 vagas e a gente vai torcer para ela em Paris para que traga mais uma medalha. Ela já teve o ano passado no Hora do Esporte com a medalha de ouro do Pan-Americano. A gente está esperando a medalha também nas Olimpíadas. Com você, Vieira. Valeu, Brunão. Estava lá com a Laís, está aqui do meu lado. A Laís é uma simpatia, a gente torce muito por ela. Primeiro, para garantir a vaga lá em Paris. Será a terceira Olimpíada dela. E aí, garantindo a vaga, ela tem plenas condições de trazer uma medalha olímpica. E se trouxer medalha olímpica, já está combinado. A Laís vai vir mostrar aqui no Hora do Esporte. Não é isso, Brunão?
A Laís, que ela já veio aqui quando venceu o ouro pan-americano no Chile no final do ano passado. Foi muito bacana o papo com ela. A gente torce para que ela conquiste essa vaga para Paris e conquiste também uma medalha, não importa a cor da medalha, bronze, prata ou ouro, para a gente receber ela aqui. Lógico que mesmo sem medalha também ela tem todas as portas abertas aqui do Hora do Esporte para conversar com a gente, porque ela é um personagem muito legal, muito bom de se conversar e é a bandeira desse esporte, né, do wrestling aqui no Brasil. Sucesso para a Laís, que representa tão bem a nossa cidade e o nosso país, onde quer que ela pise, em qualquer tatame aí pelo mundo, tablado pelo mundo afora, tá certo? Reforçando, dia 10 e 11 de maio, mês que vem, a gente já está no finalzinho do mês que vem, a Laís entra no tablado para conquistar uma das 3 vagas, se Deus quiser, vai conquistar, tá certo? Bruno, mudando de assunto, falando agora de futsal, na última sexta-feira, São José foi até o ginásio Vlamir Marques, no Parque São Jorge, enfrentar o Corinthians pela 5ª rodada da Liga Nacional. São José que vinha de vitória em casa contra o Açoeva e o Corinthians que vinha de derrota fora contra o Atlântico Erechim, e aí num confronto bastante movimentado, o Corinthians acabou levando a melhor e venceu por 2-1. Vamos ver os gols, coloca em tela cheia, Matheus. Primeiro gol foi do Corinthians, no primeiro tempo, restando 6-4, Joãozinho fez a jogada aí pela lateral, fez o corte para dentro, bateu, a bola desviou e entrou. E parece que desviou no São José, mas deram o gol pro Davis ali, que saiu comemorando, camisa 10 do Corinthians. No segundo tempo, o São José empatou, olha só, perde e ganha ali, ó, São José recuperou, triangulação de passe, a bola chegou no Wesley, que só bateu para fazer o empate do São José ali, ó. O Wesley foi para a rede quando restavam 14:42 para terminar o jogo. 10 segundos, saída de bola, olha só, o Corinthians veio para o ataque, ó. Lucas Martins carregou e o Gomes acabou tocando ali a mão dentro da área, uma mão de apoio, né, questionável ali, marcado o pênalti. E aí o Davis, sempre ele bateu e fez, restando 14:13. Davis foi para a rede, 2-1 Corinthians, vitória do Corinthians para cima do São José. O São José reclama daquele pênalti, porque aquele pênalti ali, o jogador estava com o braço de apoio e foi nele que a bola bateu, mas estava com o braço meio esticado, né, Brunão? E fica meio difícil. A arbitragem do Michel Jambonneau, árbitro internacional, ele é brasileiro, mas é um árbitro internacional. É que esse lance é difícil porque a bola passaria, né? Então ele impediu a trajetória da bola com o braço. É interpretativo, assim... É entendível a reclamação, mas é entendível também o juiz ter dado o pênalti. Mas, pênalti à parte, o São José teve esse resultado, esse revés. Seria um jogo difícil, a gente sabia, porque o Corinthians está lá na parte de baixo da tabela, está querendo subir, né, para a parte de cima da tabela. E é um jogo fora de casa que, se o São José conseguisse o empate, seria ótimo. Uma derrota não é tão tragédia assim, agora é só, né, sempre dentro de casa conseguir a vitória e fora beliscar alguns pontos. Não foi possível dessa vez, mas é legal manter essa constância, né? O São José acho que está mantendo uma constância aí de bons desempenhos nos jogos, tanto fora quanto em casa. Pois é, e o jogo não... Somente o placar somente entre aspas, né, o placar de 2-1 não representa o que foi o jogo, que foi lá e cá, várias oportunidades, goleiros fazendo defesas, então foi realmente um jogo pau a pau mesmo e o Corinthians acabou aproveitando as oportunidades que teve. Vamos dar uma olhadinha na classificação da Liga Nacional, depois de 5 rodadas para a grande maioria dos times. Nem todo mundo jogou as 5 vezes ainda, mas já mostra lá, o Sorocaba líder, Jaraguá, Praia Clube, e aí vai essa cacetada de times. O São José aparece na 11ª posição, mantém aí os 7 pontos na tabela de classificação. Virando a tabela, o Corinthians, que acabou vencendo, deu uma subidinha. O Corinthians agora é o 15º, agora com 6 pontos ganhos, e aí vem a sequência ali da classificação. Lá embaixo, zona de rebaixamento, Taubaté, Tubarão, Açoeva e Brasília seriam os 4 rebaixados. Lembrando que tem rebaixamento este ano na Liga Nacional de Futsal. Sucesso para o São José. Próxima sexta-feira tem mais bola rolando para o São José dentro da Liga Nacional, tá certo? Brunão, para a gente fechar o segundo bloco, ontem o time do São José Futebol Feminino entrou em campo pela 3ª rodada do Brasileirão A2. São José recebeu no campo do João do Pulo o misto do Mato Grosso e acabou perdendo pelo placar de 1-0. O gol mato-grossense foi marcado por Drielli aos 21 minutos do primeiro tempo e foi só. Com o resultado, São José caiu para a 6ª posição com 3 pontos. O misto subiu para a 5ª posição com 4 pontos. O líder do grupo é o Bahia, como você já vinha dizendo, né? O Bahia vai disparar mesmo, talvez é o time mais forte aí. 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos até aqui, Brunão. É um jogo que não daria para, na matemática aí do grupo, né? Não era um jogo para perder. Acabou o São José perdendo e se complicando, né? Porque acabou saindo do G4.
A próxima rodada já é contra o Taubaté, é um clássico, ou seja, é um jogo, né, vai ser um jogo nervoso por ser clássico, e ainda mais tendo essa necessidade da vitória. Taubaté, que é o segundo, venceu ontem por 1-0 Minas Brasília e é o segundo colocado do grupo, atrás apenas do Bahia, tem 6 pontos. Então, São José precisa se recuperar aí. Um empate já nesse clássico já não é tão vantajoso para o São José. Pois é, precisa recuperar. Perdeu em casa agora, tem que tirar proveito aí, tentar vencer no clássico, que dá uma moral por ser clássico e além, em termos numéricos, dá uma alavancada aí no São José. E claro, a gente vai trazer todos os detalhes desse clássico para você aqui no Hora do Esporte, que faz o último intervalo do dia. É rapidinho, é pá e bola, já voltamos, não sai daí. Muito bem, estamos de volta com o Hora do Esporte, falando agora de basquete. Não deu para o São José Basquetebol no NBB 16, hein? O time está eliminado da competição. No sábado, os comandados do técnico Sebastião Figueiredo foram até o ginásio do Centro de Formação Olímpico do Ceará, do estado do Ceará, e foram derrotados mais uma vez pelo Fortaleza, desta vez pelo placar de 90-66, hein? E se despedem aí da competição com o Fortaleza fechando a série melhor de 3 jogos em 2-0. Agora a diretoria já pensa na temporada 2024-2025 com a disputa do Campeonato Paulista, com previsão de início para o mês de agosto. Bruno, a gente sabia, era muito difícil para o São José primeiro conquistar uma vitória para obrigar o terceiro e decisivo jogo, mas nem precisou. O Fortaleza foi lá 90-66. Foi um atropelo. A gente sabia que seria difícil, né, como você falou. Mas o São José nesse NBB teve muitos altos e muitos baixos, né? Começou com uma sequência de derrotas, aí veio uma sequência de vitórias contra os times cariocas jogando no Lineu de Moura. Aí alguns jogos no Lineu de Moura que a gente achava que o São José venceria, não venceu. Aí alguns jogos fora de casa que o São José a gente achava que talvez pudesse perder, venceu. Ou seja, foi muito cheio de altos e baixos esse time do São José durante todo o NBB. Agora, ver o que vai acontecer, se vai ter alguma reformulação no elenco, já visando o Campeonato Paulista, que começa no segundo semestre. Pois é, quem gosta de basquete gosta de números, só para você ter uma ideia da dinâmica, como foi a partida. Primeiro quarto vencido pelo Ceará, 20-15, ou pelo Fortaleza Ceará, né? Primeiro quarto 20-15, segundo quarto 20-14, também para o Fortaleza. O jogo foi para o intervalo 40-29 para os cearenses. Terceiro quarto 27-19, novamente para o Fortaleza, levando o jogo para os últimos 10 minutos. Aí a vaca já tinha deitado, né? 67-48 para a equipe do Fortaleza. Último quarto, nova vitória do Cearenses, 23-18. E olha só, como faz diferença, né? Quando os principais pontuadores do São José não pontuam, geralmente o placar é baixo para o São José. Os outros não conseguem corresponder à altura. Tirando o Renato Carbonari, que foi o cestinha do São José, ele anotou 19 pontos, 6 rebotes e 2 assistências. O segundo melhor foi o Augusto, 14 pontos e 1 assistência. E o terceiro melhor foi o Pedro Choro, com 11 pontos apenas, abaixo da média dele, um rebote e 2 assistências. O Diego Figueiredo, que é um dos caras que puxa pontos para a equipe do São José, anotou apenas 5 pontos. Estava bem marcado na partida e também não estava tão inspirado assim. Então, consequentemente, o Choro pontuando baixo e o Diego Figueiredo também com pontuação baixa realmente dificulta muito para a equipe do São José. Por outro lado, a equipe do Fortaleza, o Ed, ex-São José, 20 pontos. Desses 20, 18 foram em bola de 3. Ele acertou 6 de 8 tentadas. Estava com a mão calibrada ao Ed, mais 1 rebote e 4 assistências. O McClanahan, americano, 17 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. E o Queiroz anotou 11 pontos, 5 rebotes e 3 assistências, os melhores da partida, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui, a gente preparou aquela arte ali só para sinalizar, para a gente mostrar como é que ficaram a definição aí dos jogos 2. Tivemos apenas um playoff que foi decidido no jogo 3, que foi Unifacisa e São Paulo. São Paulo acabou vencendo o time da Paraíba, lá na Paraíba, no jogo 3, 88-82. O restante, tudo foi 2-0. A gente já tinha aqui os resultados, né, de Paulistano e Corinthians, Franca e Mogi, Minas e União Corinthians e também Unifacisa e São Paulo, jogo 2. Aí tivemos aqui a vitória do Vasco da Gama para cima do Pinheiros, fez 2-0. O Flamengo bateu o Botafogo 78-56, Flamengo classificado. Fortaleza e São José, e o Bauru bateu o Pato Basquete. O Fortaleza vai enfrentar o Flamengo na próxima fase, a fase de quartas de final do NBB, Brunão. Se
São José passasse pelo Fortaleza, também seria uma pedreira na próxima fase, seria o Mas Flamengo. o que né? serviria de alento é que o São José fez duas ótimas partidas. Volta para mim aqui, Matheus, obrigado. Fez ótimas partidas contra a equipe do Flamengo, Brunão. Mas a gente sabe que o buraco é mais embaixo. Exatamente. E quando venceu aqui em São José, o Flamengo já estava meio mesclado, não estava com força total, enfim. Mas aprendizados, as derrotas servem de aprendizados. A gente vai ver o que vai acontecer agora com o elenco para esse Paulista. Pois é, e nem tudo é tristeza. Falando do basquete, São José Basquetebol Feminino, as meninas do São José que disputam duas competições ao mesmo tempo, a Liga de Basquete Feminino e também a Copa Paulista, entraram em quadra ontem pela manhã no Campeonato Estadual, jogando aí no ginásio da DC INPE. As comandadas do técnico Leandro Leal venceram Ourinhos pelo placar de 82-61, fechando a sua participação na primeira fase da competição, na vice-liderança da competição, com 4 vitórias e 2 derrotas em 6 jogos. Agora será feita aquela fase de realinhamento das equipes, onde estarão os 4 primeiros colocados e as equipes se enfrentarão em turno único com o mando invertido em relação à primeira fase, mas carregando os resultados obtidos nesta primeira fase. São José vem bem aí na Copa Paulista, mesclando com a LBF, Brunão. A dificuldade desse time feminino para o masculino só tinha o NBB, né? Agora o feminino tem que lidar com a LBF e com a Copa Paulista, então a Copa São Paulo, né? Acaba dificultando um pouco, até sendo um jogo num dia e outro jogo no outro. Mas as meninas estão bem na Copa São Paulo, na LBF tem que melhorar, mas como é um time muito jovem, enfrentando outros times adultos mais experientes, também fica difícil. Pois é, bom resultado para a equipe do São José, que terminou aí na vice-liderança nesta primeira fase. Agora tem a fase de realinhamento, os 4 primeiros se enfrentam dentro do mesmo grupo para depois ir para os playoffs. O São José com plenas condições de avançar para a fase de playoffs. Brunão, vamos embora? Vamos embora. Então tá bom, grande abraço para você, sempre um prazer estar contigo em mais um Hora do Esporte. Foi um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte. Quarta-feira estaremos de volta? Não é feriado, não, né? Sexta-feira. Então na sexta-feira estaremos de volta aqui para defender o Sávio Santos, que não foi tão perdido o gol assim. É uma paiada aí, né, Brunão? Que beleza. Muito bem, Luizão, aquele abraço, hein? Grande Luizão, sempre levando a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora do Esporte. Nós vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Como o Brunão falou, quarta-feira não teremos programa por conta do feriado. Sexta-feira estaremos de volta para atualizar todas as informações do esporte aqui da nossa cidade. Eu, Brunão, Luizão e grande equipe estaremos de volta na sexta. De minha parte, grande abraço, até sexta. Tchau, tchau.